Afinal, como que vende serviço? Meu nome é Nádia Rosa, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, onde a gente fala majoritariamente sobre desenvolvimento profissional. E para quem não sabe, junto com meu marido eu tenho uma empresa de prestação de serviço de limpeza de estofados e de pisos. Estamos estudando a possibilidade de adicionar mais serviços, mas essa empresa sobrevive da venda de serviço e é sobre isso que eu vim falar com você aqui nesse vídeo. Eu preciso dizer que eu vejo muita gente se preocupando com a parte fácil do negócio, que é você decidir qual serviço você vai prestar. Mas essa decisão, ela só se torna fácil de verdade quando você entende o processo necessário para você atingir os seus objetivos por meio da prestação de serviço. Quais são os seus objetivos? Ter cliente, vender, fazer dinheiro. Simples assim. É o objetivo da maioria das pessoas. Tem outras coisas no meio do caminho, mas é majoritariamente esse o objetivo da maioria das pessoas que querem prestar serviço. Então, quando você sabe qual é o processo que você vai fazer, você entende que tem serviços que você vai ter a ideia de fazer, mas que não se encaixam nesse processo de acordo com a tua vida. Porque, por exemplo, se eu falar para vocês assim, olha, um serviço que é bem interessante é corretor de imóveis. Só que os passos necessários para que você seja corretor pode ser que seja inviável na tua vida. Às vezes a carteirinha de corretor, às vezes se você vai trabalhar para alguma empresa ou não, se você vai abrir a sua própria corretora ou não, como que você consegue os imóveis, as referências, às vezes a localização que você está. Existem muitos fatorizinhos que podem te impedir de ter o sucesso que você quer na prestação de serviço. Mas você só consegue ter certeza se vai ser uma boa ideia para você ou não, depois que você dominar esses 4 pilares que eu vou contar aqui para você nesse vídeo. Quando você entender isso, você vai saber definir qual serviço eu devo prestar. E você vai entender que o lance não é sobre qual serviço é mais lucrativo. O lance é sobre qual serviço você consegue fazer dinheiro. Então não é sobre o que, é sim sobre como. E antes de te falar quais são esses 4 pilares, eu preciso pedir para você se inscrever aqui no meu canal, que eu sei que muita gente que assiste meus vídeos não são inscritos, e inclusive eu recomendo que você maratone a playlist voltada para negócios, que tem coisa ali que muita gente paga para ter acesso. E eu tô liberando gratuitamente para vocês. Claro, curte esse vídeo aqui que eu tenho certeza que ele vai ser a solução que você estava buscando para começar a prestar serviço. Então assim, a primeira coisa que eu preciso te deixar bem claro é que o que eu vou dizer aqui é a regra. Independente do serviço que você presta, desde o pedreiro até a esteticista. Isso daqui é a regra, tá? Mas assim como toda regra, existe exceção. E por que eu preciso falar dessa exceção? Porque existem coisas que às vezes parece que são feitas para te prejudicar. Inclusive eu vi recentemente um caso justamente sobre isso aqui que eu vou te falar agora, que aconteceu no TikTok, de uma advogada que está correndo risco da cassação. Eu não sei se é cassado que é o nome, se eu estiver falando errado me perdoa, tá? Mas está correndo risco de perder a carteirinha dela da OAB por fazer lives falando de processos, casos que são cabíveis, processos, analisando casos e tudo mais. E, segundo o Código de Ética dos Advogados, não é permitido que você faça publicidade incentivando as pessoas a fazerem processos, que foi isso que foi entendido na live daquela moça, mas não era exatamente isso que ela estava fazendo. Enfim, quando se é advogado, se não me engano, contador também, eu acho que médico também, galera que tem CRM no geral, né, digamos assim, CRM, OAB, enfim, essas certificações mais específicas, se eu não me engano, existem tantas restrições para a divulgação do trabalho dessa galera que muitas vezes foge a regra que eu vou contar para vocês aqui agora, tá? Então, existe sim a possibilidade de implementar parte do que eu vou falar para essa galera, mas é necessário estar atento ao código de ética de acordo com a profissão dessa pessoa. Então, é necessário uma análise mais pessoal, digamos assim, mais individual, para a gente entender o que é necessário nesses casos. Então, vou falar aqui pro geralzão. A primeira coisa que você precisa saber, antes mesmo de você decidir qual serviço você vai prestar, que na verdade a partir disso você começa a ter uma ideia de qual serviço você vai prestar, é a pesquisa de mercado. Eu até falei em outros vídeos que quando você decide fazer alguma coisa, tipo, eu quero trabalhar com tal coisa, e a pessoa tem o negócio. Geralmente os que dão errado são os que não têm a pesquisa de mercado. Não quer dizer que se você fizer a pesquisa vai dar certo só porque você fez a pesquisa. Calma lá, não é isso que eu tô falando também.
Mas a pesquisa de mercado te ajuda a encontrar oportunidades no mercado que você está querendo atuar. Para que você faça uma pesquisa de mercado, é necessário que você tenha pré-selecionado suas possibilidades. Eu acho que eu já até gravei um outro vídeo falando sobre o que fazer da vida, né? E quando você assiste esse vídeo, inclusive naquele vídeo eu faço a recomendação do meu livro Plan, onde eu te ajudo a tomar decisões com base na realidade como ela é, não como você gostaria que ela fosse. É um tapa na cara para muita gente, inclusive, mas é um livro que vai te ajudar a tomar decisões. Mas para que você tome decisões, você precisa de objetivos para tomar decisões pautadas nos seus objetivos. E quando você determina tudo isso para a sua vida pessoal, é que você começa a ter dados o suficiente para saber qual caminho profissional você deve seguir. Sem isso, fica muito difícil você tomar uma decisão de o que eu vou fazer. Quando você tem em mente as suas possibilidades de qual caminho profissional você vai seguir, supondo que os caminhos que você encontrou te levam para a prestação de serviço, você vai entender que existem algumas possibilidades de serviço que você pode prestar, certo? Você pode ter a possibilidade de, vamos supor, se bem que hoje em dia não tem muita distinção de ser homem ou mulher, mas vamos supor que eu estou falando com uma pessoa aqui que tem as possibilidades de ser maquiadora, de fazer manutenção de ar-condicionado, são profissões bem distintas, tá? Eu tô jogando alto aqui. Maquiadora e manutenção de ar-condicionado. Vamos deixar limitado essas duas possibilidades. Eu sei que pode ter várias, mas vamos deixar limitado essas duas possibilidades. Não tem como essa pessoa um belo dia levantar e falar assim: hoje eu vou tentar ser maquiadora. Com base no que você tá falando isso, My Angel? Você tá falando isso com base nas vozes da sua cabeça? Porque se for com base nisso, a gente já matou que é uma péssima ideia. Como que você sabe? Como que você toma a decisão entre a maquiadora e a limpeza de ar-condicionado? Quando você estuda o mercado. Eu recomendo que quando você vai fazer isso, tenha em mente outros 3 negócios, de 3 a 5 negócios desse mesmo segmento. De 3 a 5 pessoas, de 3 a 5 maquiadoras, de 3 a 5 empresas que prestam serviço de manutenção de ar-condicionado. Tenha em mente essas empresas. Você vai fazer uma pesquisa naquele mercado. Aqui, como maquiadora, você vai sondar esse mercado. Eu tô dando só uma resumida para você entender para que vai servir a pesquisa de mercado. Vamos supor que, como maquiadora, você encontrou alguns problemas. Às vezes o problema está no atendimento, às vezes está na pontualidade, às vezes está na conduta, às vezes está na qualidade do trabalho, na qualidade dos produtos usados. Enfim, você pode ter certeza absoluta. Pensa numa garantia que eu posso te dar nesse momento. Você vai encontrar algum problema. De 3 a 5 negócios. Dá uma pesquisada aí na sua região. Pesquisou na maquiadora, pesquisou na manutenção de ar-condicionado. Feita essa pesquisa, pode ser que aconteça de você não encontrar um problema que você possa solucionar. Pode ser que onde você tá, pode ser que o problema que você encontrou é que onde você tá nem tem público suficiente para isso. Vou te dar um exemplo de venda de produto, mas que dá pra gente colocar na prestação de serviço. Teve uma pessoa uma vez que me perguntou se era uma boa ideia abrir uma loja fitness numa cidade de 10 mil habitantes, onde tinha apenas uma academia e nenhuma loja fitness. Eu te pergunto, essa é uma boa ideia? Não é. Primeiro, o público para isso, se tem uma academia, já é pouco. Segundo, tem 10 mil habitantes. Também é pouco. A sua amostra de pessoas que são possíveis compradores é muito pequena. E você pode ter certeza que se essa academia já existe antes de existir uma loja que vende produto fitness, essas pessoas compram de outro lugar. E as chances são que essas pessoas continuem comprando de outro lugar. Pode ser que você tenha vendas na sua loja fitness, pode ser que você tenha vendas na sua loja fitness, mas se você se restringir à cidade, você está se restringindo a 10 mil habitantes. Então, quando você vai calculando, vai regrando, vai afunilando suas possibilidades, você vai vendo que às vezes não é uma boa ideia você fazer esse negócio onde você tá. Talvez ele dê certo em São Paulo, talvez dê certo no Mato Grosso, talvez dê certo no Rio Grande do Sul, mas onde você tá não dá. Principalmente, geralmente, quando é cidade pequena. E quando você se depara com uma situação dessa, onde o principal problema é a quantidade de pessoas disponíveis para você oferecer o seu serviço, você tem que entender o seguinte: ou você muda o que você vai fazer, ou você muda de cidade. É a opção que você tem. Quando eu morei numa cidade chamada Cromínia, e eu gosto de dar o nome da cidade, porque você pode pesquisar no Google para ver que eu não tô mentindo, essa cidade tem 4.500 habitantes. Na verdade, acho que tem menos até. 4.500 habitantes. Na época, eu era maquiadora ainda. Só que naquela cidade não tinha público para maquiagem, entendeu? A maioria das pessoas que trabalhavam naquela cidade, quando dava fim de semana, ia para Goiânia, onde tem outros maquiadores e onde rolam os eventos. Naquela cidade não rolava nada, não tinha porquê. Se ia ter um casamento, não seria na cidade, seria em Goiânia. Se ia ter não sei o quê, não seria na cidade, seria em Goiânia. Eu não tinha público ali.
Solução, ou eu saía ou eu trocava de profissão. É à toa que hoje em dia eu moro em Brasília. É essa decisão que você vai ter que tomar. Então, a pesquisa de mercado, ela vai te dizer a viabilidade da implementação dessa tua ideia. Seja ser maquiadora, seja ser limpeza de ar-condicionado. É a pesquisa de mercado que vai te dizer se tem espaço para você. E tem uma coisa que as pessoas gostam de falar muito, principalmente na área da beleza. A maquiadora, a nail design, a que faz cílio, que faz sobrancelha e tudo mais. O mercado está saturado. De fato, o mercado, gente, o mercado tá triste, o mercado tá pesado. Tá saturado mesmo. De gente fazendo serviço ruim. De gente fazendo um atendimento bem medíocre. De gente mal educada. De gente que não sabe o que tá fazendo. De gente que compra uma máquina, um produto e acha que é profissional. De gente que faz um curso e acha que é suficiente para se tornar bom. O mercado tá saturado de gente que não sabe nem o que tá fazendo. Quando você tem isso em mente, você consegue entender que tem muita gente fazendo a mesma coisa, mas tem muita gente fazendo a mesma coisa mal feita. Se não fosse isso, não fazia sentido nascer outra maquiadora, que daqui 2 anos pode ser a próxima Bruna Tavares. E a gente sabe que nos últimos 2 anos, olha o tempo das últimas blogueiras, né? Mari Maria, que é maquiadora, Boca Rosa, que é maquiadora, Bruna Tavares, que é maquiadora. Depois delas, já veio outras dezenas, centenas de maquiadoras boas. E por que isso acontece? Porque por mais que tenham várias, são poucas que são realmente boas. São poucas que vão saber executar a técnica de maneira perfeita. São poucas que vão saber fazer um bom atendimento. São poucas que vão saber fazer um bom marketing. São poucas que conhecem esse processo que eu tô te falando aqui. Então não adianta você ser a melhor maquiadora, o melhor técnico de limpeza de ar-condicionado, se você não souber o que eu estou te falando nesse vídeo aqui. Inclusive, só o que eu te falei até agora já vale um like, pelo amor de Deus. Se você me dizer que isso aqui você encontra em qualquer esquina, eu acabo com esse canal. Mentira. Não acaba não. Por mais que o mercado esteja saturado, lembre-se, o mercado está saturado de gente que faz um péssimo serviço. Nem profissional é digno de ser chamado. Esse é o primeiro passo. No momento que você faz a pesquisa de mercado, você entende se tem espaço para você e tudo mais, e você consegue afunilar as suas possibilidades. Vamos supor que a pessoa que a gente está falando aqui, no início tinha, sei lá, 10 possibilidades de serviço que ela vai prestar. E quando ela fez a pesquisa, ela entendeu que realmente vai ficar entre a maquiadora e a manutenção de ar-condicionado. Estou usando 2 exemplos distintos que eu acho que dá para encaixar qualquer pessoa nesse exemplo. Os próximos passos são precificação, oferta e venda. Por que são tão importantes e eles são necessários antes mesmo, importante de você entender, e eles são necessários antes mesmo de você definir qual serviço você vai prestar. Porque no fim das contas, o serviço pelo qual você vai começar a prestar serviço, ele tem que ser viável de começar. Por exemplo, aqui em Brasília, a gente sabe que existe um mercado que tem demanda de polimento de piso e polimento, lixamento de piso de madeira. Tem demanda para isso, tem público querendo isso. Já perguntaram se a nossa empresa faz esse serviço, só que é extremamente caro o maquinário, a manutenção, a solução de um problema que pode acontecer na execução do serviço. A solução pode ser cara. Por essa razão, a gente ainda não oferece esse serviço. E se eu não me engano, só tem uma empresa em Brasília que faz lixamento de madeira. De polimento. Amor, você lembra quantas empresas faziam polimento de piso? Até hoje eu achei Uma empresa que a gente encontrou e a gente pesquisa, a gente busca bastante. Então, assim, não adianta você encontrar um belíssimo mercado, pô, vou entrar na manutenção de ar-condicionado. Exemplo, tá? Isso que eu vou falar não é verdade, mas é só um exemplo. Tô em dúvida entre manutenção de ar-condicionado e maquiadora. Mas a máquina para limpar ar-condicionado custa 5 mil reais e eu não tenho isso agora, então eu vou ter que começar por outro local. Pode ser que depois seja viável você ir para a manutenção de ar-condicionado? Pode ser. Mas neste momento, quando você vai fazer a pesquisa de precificação, oferta e venda para ver se cabe dentro do teu orçamento para você começar logo, você vai ver que talvez não dá para você começar por aqui. Então você vai ter que buscar outro caminho para depois ter vindo para cá. Quando a gente fala de precificação, a gente está falando justamente de custo e preço de venda. Custo é quanto vai ter que sair do seu bolso para você realizar o serviço. Preço de venda é quanto o cliente vai te pagar. Qual é o principal problema que as pessoas têm na hora de precificar? A pessoa faz o seguinte: eu vou gastar, sei lá, R$2 de produto e R$50 de gasolina. O custo da pessoa é R$70. O que ela pensa? Eu vou botar a 140, que vai dar certo. 100% de lucro. E, gente,
Ô, gente, não faz um negócio desse. Por quê? Por que que não dá para simplesmente você dobrar o custo? Primeiro, quando a gente fala de preço final de cliente, a gente está falando de a soma de várias porcentagens, de vários percentuais, ok? Quando você vai precificar o seu trabalho, muita gente considera apenas o custo direto. Como eu falei para vocês aqui, para eu ir realizar o serviço, eu vou gastar tanto de gasolina e vou gastar tanto de produto. Só que você esquece que, de onde veio aquele cliente? Nájila, tráfego orgânico. Depois a gente vai falar sobre esse tráfego orgânico. Mas se você é meu aluno, veio de tráfego pago. Veio do tráfego pago. Quanto custou esse cliente? Nájila, o custo do clique tá R$3. Então me custou R$3. Não, não te custou R$3. O custo do clique foi R$3. Mas, a cada R$3 que chega uma pessoa, quantas dessas pessoas que chegaram você fechou? Nájila, a cada 10 pessoas que chegaram, eu fechei uma. Então o seu custo de aquisição é de R$30, não é de 3. Se a cada 10 você fecha um e o custo por pessoa é R$3, a cada R$30 você fecha uma pessoa. Então você tem que adicionar o seu custo de fechamento, o seu custo de gasolina e o seu custo de serviço. Além disso, vem os outros percentuais. Se você for pagar imposto, né, no caso já sendo ME, optante simples, enfim, você tem que botar o percentual do imposto nesse serviço. Você tem que botar o percentual do seu Prolabore. Se a sua empresa funciona em casa, você tem que botar os percentuais de funcionamento da casa. Ou seja, se você gasta energia, se você gasta internet, se você gasta água para a realização do seu serviço, entra porcentagens de tudo isso, se é na sua casa, né, no caso, entra porcentagens de tudo isso no preço final do seu cliente. E como que eu sei que eu devo pegar uma porcentagem disso daqui para botar no meu cálculo? Raciocínio lógico. Se faltar energia eu trabalho, eu, Nájila, não trabalho se faltar energia, porque eu preciso do computador funcionando para eu poder fazer meu serviço. Se faltar água, eu faço meu trabalho? Até que eu faço. Em relação à carpa, a gente faz, se faltar água. Então a água não precisa entrar nesse cálculo. Se faltar internet, eu trabalho? Eu não trabalho, porque eu preciso atender meus clientes via WhatsApp. Meu celular, tive que comprar outro celular para caber, porque eu tenho que tirar foto de sofá, tenho que fazer vídeo de sofá, eu tenho que botar o Instagram, e aí tem o meu Instagram e o Instagram da empresa, tem o meu WhatsApp e o WhatsApp da empresa, precisei comprar um celular com capacidade maior. Metade do processo de celular é custo da empresa, a outra metade é custo seu. E ainda assim tem o teu Prolabore, que mesmo que no início você não consiga separar 100%, você precisa já ter um percentual do quanto será o seu Tudo bom. Quanto será o seu Prolabore? Você coloca na sua precificação em forma de porcentagem, ok? E aí, quando você faz esses cálculos de maneira real, você vê que, na real, o quanto você tinha de lucro era 1%, como foi o caso da carpa. Quando a gente começou apenas da base do vou fazer porque eu quero, a gente começou errado. Quando eu aprendi o que é precificação e eu botei na ponta do lápis, eu descobri que a gente estava tendo 1% de lucro. 1% de R$100, que era a nossa média de serviço, era o nosso ticket médio, é R$1. O que uma empresa vai fazer com R$1 de lucro? Uma empresa pequena de prestação de serviço, o que ela vai fazer com 1% de lucro? R$1 de lucro? Nada. Não dá para fazer nada. Se eu tiver 70 serviços no mês, o que era possível na época, eu tenho R$70 de lucro no mês. E isso que eu não estava botando tudo na precificação. Eu não botava o Prolabore, depois não entendia porque a gente não tinha dinheiro. Os outros percentuais e não entendia porque a gente não tinha dinheiro. Eu não botava os brindes na conta e não entendia porque a gente não tinha dinheiro. É claro, tudo tem um custo. Alguém tem que pagar esse custo, ok? Então a parte da precificação é para que você lide com números reais e tenha uma margem. Vamos supor que quando você fez a precificação lá, vamos supor que você é meu aluno, botou todos os seus custos na planilha, a planilha vai te gerar automaticamente quanto que você tem que cobrar para o seu cliente. A planilha diz que você tem que cobrar R$90 para você ter lucro. Pô, Nájila, mas o mercado tá cobrando 180. Você pode cobrar 180. O que a precificação vai te falar é que você tem um mínimo para você cobrar, para você ter um mínimo de lucro. Você pode cobrar mais? É esse o objetivo. Cobre sempre mais, sempre que possível. Quando você bota a mais, aquele a mais vem diretamente pro teu bolso.
pro teu bolso, no caso, o caixa da empresa. Você só sabe o que vai ser lucro, você só conhece os seus percentuais quando você entende a precificação. Então, a precificação vai te dizer o que é possível você fazer e o que não é. Porque quando você precifica a maquiagem e quando você precifica a limpeza de ar-condicionado, você vai ver que talvez os custos para limpar ar-condicionado, inicialmente... Cara, o cachorro tá muito chato, né, gente? Sinto muito, mas é o que temos para hoje. O custo para começar a limpeza de ar-condicionado pode ser muito alto comparado a você começar a fazer maquiagem. Às vezes pode ser que isso aconteça. Então esse vai ser um indicador também para você tomar a decisão de por onde você vai começar. Parêntese, que meu marido veio até me dar um spoiler aqui que ar-condicionado é mais barato. Eu não tô falando com números reais aqui, tá, gente? Eu tô só jogando coisas aleatórias. Maquiagem é mais caro para começar assim. E aí, depois da precificação, você precisa saber ofertar o seu serviço. Porque quando você faz a precificação, você entende que existe um mínimo que você deve cobrar do seu cliente. E ali você vai determinar quanto você vai cobrar. Vamos supor que você escolheu a maquiagem, você viu que dá pra você começar pela maquiagem, mesmo sabendo que a manutenção de ar-condicionado é mais barato pra começar. Mas dá pra começar pela maquiagem, porque você tem mais habilidade, tem mais afinidade com isso, você se vê fazendo, enfim. E aí você chegou à conclusão de que o mínimo que você deve cobrar pela sua maquiagem é R$90. Vamos supor que essa é a média do mercado. Só que você não quer cobrar a média do mercado. Por que você não quer cobrar a média do mercado? Porque você vê que a faixa de pessoas que cobram R$90, a faixa de profissionais que cobram R$90, não tem o posicionamento que você gostaria de ter. Então, se você entrar no mercado cobrando R$90, você vai ser igualada a essa galera que cobra R$90. É tipo o caso do lavador de sofá. Se ele cobra R$50 para lavar, a gente sabe que não cobre nem o custo. E se eu, como alguém que paga o preço para oferecer um bom trabalho, se eu cobrar o mesmo preço, eu tô sendo igualado àquele profissional de R$50, que não tem um serviço bom. Eu tenho um serviço bom. Eu estudei, eu sei o que é necessário, eu conheço a técnica, conheço os produtos, uso maquinário de ponta, então eu preciso cobrar um valor justo. E eu preciso me sentir também confiante desse valor que eu vou cobrar. Ai, obrigada. Não sei não. A precificação vai te dizer o tipo de oferta que você deve fazer. Se você for fazer uma oferta de R$90 para a maquiadora, esses R$90 você deve ofertar para um público mais classe C, vamos dizer assim. Porque é o mais barato. 90, a pessoa que cobra 90 às vezes dá um desconto no Pix para fazer 85, que não deveria, mas faz. Talvez não é nem um público C, mas um público B. Vamos botar como A, B e C, tá? Você deve talvez oferecer o seu serviço para um público B. Só que o público B, às vezes, tô só criando um cenário hipotético, tá? O público B é peixe em cheiro, gosta de botar defeito, vai chegar pra você e vai falar, ah, mas a fulana faz por 75, você tá cobrando 90. Às vezes é um público que pode te trazer alguns problemas, mais uma vez tô criando um cenário hipotético, e você não quer ter que lidar com esse público. Você quer lidar com um público mais premium, você quer atender uma região mais nobre, porque você não tem carro, você vai ter que você não tem moto, então você vai precisar atender regiões de mais fácil acesso, e às vezes essas regiões são mais caras, e o público que mora naquela região muitas vezes está disposto a pagar mais caro, mas às vezes sai mais caro para você ir até esse povo atender, porque às vezes pode ser que o quanto você pode gastar só atinja as pessoas à sua volta, mas o público que você quer atingir está mais longe, então você vai gastar mais para chegar naquele público ali. Enfim, de qualquer forma, pode ser que o quanto você vai cobrar faça com que o seu posicionamento não seja possível ser o mesmo posicionamento da pessoa que cobra R$90. Talvez o seu posicionamento tenha que ser diferente e não superior, mas acima, digamos assim, a mesma coisa, acima do que cobra R$90. Então, esteticamente falando, para tentar resumir isso aqui que eu tô contando para vocês, esteticamente falando, pode ser que a gente esteja falando do seguinte, a pessoa que cobra R$90 para fazer a maquiagem vai usar Ruby Rose, vai usar Luisance, vai usar calça jeans e uma blusa branca. A pessoa que cobra R$180, que é a faixa que você está querendo cobrar, vai usar Make Be, vai usar MAC, vai usar Criolan, talvez Bruna Tavares, Mari Maria, enfim, que seja. Vai usar blusa social, calça de alfaiataria. Tô só criando uma estética aqui para você ver o que eu tô querendo dizer. Uma atende no Noroeste, em Brasília, na Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte. E a outra aqui de R$90 atende Águas Lindas, Valparaíso, Paranoá,
que são as cidades satélites de mais baixa renda. Tá conseguindo ver o cenário que eu tô tentando criar na sua cabeça? Pois é. A precificação vai ditar o tipo de oferta que você faz e para qual público você vai ofertar. Por isso que ela é extremamente necessária. Depois disso vem o processo de venda. Você tem que saber o processo de venda, que não é igual para todos os públicos. Inclusive, você vai ver a diferença do atendimento feito para um público A e um público B é completamente diferente, justamente porque o interesse de cada uma dessas classes é diferente. A forma como quer ser tratado é diferente. O porquê tá entrando em contato com aquela empresa é diferente. Tô vendo que a luz tá ficando bem baixa, mas o importante é que vocês estão me ouvindo. O processo de venda, como inclusive eu já falei em outros vídeos, não é sobre falar o preço. Para gerar valor eu vou dizer que eu uso produto tal e faço não sei o quê. O cliente tá cagando e andando pra isso. Fica a dica. A questão do processo de venda, ela tá desde o momento em que você faz a precificação. No momento que você decide quanto você vai cobrar, você já começa a estabilizar um processo de venda, que se você não prestar atenção, a engrenagem não funciona. A venda, o processo de venda, ele é como se fosse o óleo de uma engrenagem. Se você não botar óleo na engrenagem, ela não funciona como um todo. Pode estar todas as peças ali, mas se ela não tiver lubrificada, ela não flui. Entende? Ficou bonita essa fala. Então você precisa estabelecer um processo de venda que funciona desde o momento que você já tem o preço, desde o momento que você já sabe quando você vai cobrar. Isso fica intrínseco, você já está vendendo na hora que você cria o seu perfil do Instagram, na hora que você define sua foto de perfil, na hora que você define o público que você vai vender, na hora que você faz os scripts de venda, colocando processos, tenham processos de venda. Quando o cliente chega no WhatsApp, desde o oi até o pós-venda, tenha um processo de vendas. E ele vai além do WhatsApp. Quando você está diante do cliente realizando o serviço, você ainda está vendendo. Não acabou ali. Só que isso fica muito difícil de você entender e saber como você vai executar quando você não sabe nem o que é. Quando você ainda nunca, quando você nem passou por essa experiência de tentar vender, por exemplo. Então, esses 4 pilares que eu falei para vocês, eles são aplicáveis em todos os serviços. Como eu falei, isso aqui é a regra. Existe, como toda regra, existe casos que fogem à regra, que são as exceções, no caso do advogado, do médico, esse tipo de coisa. Mas em sua maioria, se eu tô falando com uma pessoa aqui que quer ser maquiadora, se eu tô falando com um cara que quer trabalhar com detalhamento automotivo, se eu tô falando com alguém que faz limpeza, polimento, sei lá o que da vida, se eu tô falando com essas pessoas, são esses 4 pilares que você precisa dominar. Se tu domina isso aqui, tu não precisa, tu pode mudar de profissão agora. Tu vai saber o que fazer. Tu só precisa desses 3 pilares: pesquisa de mercado, precificação, oferta e venda. Para quem não sabe, o 5RTF é um treinamento voltado justamente para esses 4 pilares, com alguns bônus adicionais, é claro, mas o grande boom do 5RTF é justamente te ajudar a vender serviço. E eu só consigo ajudar você a vender serviço se eu conhecer, se eu souber de uma estrutura que é aplicável para todos os serviços, mais uma vez falando aqui da regra. Então não importa qual serviço você vai prestar, qual serviço você já está prestando. O que importa é se você conhece o processo para vender serviço, que são os 4 pilares que eu te expliquei aqui nesse vídeo. No 5RTF você vai ver que cada módulo vai diretamente de encontro com um desses pilares que eu falei para vocês. Tem mais de 4 módulos, é óbvio. Mas o que eu quero que você entenda é que todo o treinamento é voltado para pesquisa de mercado, precificação, oferta e venda. Porque o seu negócio como prestador de serviço, ele precisa desses 4 pilares bem estabilizados e é só disso que você precisa. O que mais for necessário, alguns detalhes, às vezes algumas delegações que você precisa fazer, tá especificado dentro do treinamento também. Então, inclusive, eu recomendo, lá dentro tem várias recomendações, inclusive, de como fazer você economizar dinheiro, você não gastar dinheiro antes do tempo, você só fazer, de fato, os investimentos que são necessários para o seu negócio. Mas quando você se torna aluno, quando você entra lá, você entende que você pode prestar qualquer serviço. Mas existem detalhes que fazem com que seja possível você alcançar o seu objetivo onde você está, ou que vai dizer se você deveria ou não prestar esse serviço em algum outro lugar, ou se ele é um serviço que funciona melhor apenas no digital por conta do lugar onde você mora. Todas as respostas para as perguntas de qual serviço eu devo prestar, você consegue quando você entende o que é precificação, oferta e venda e, é claro, a pesquisa de mercado, como eu expliquei aqui nesse vídeo. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do 5RTF, a página explicando bonitinho o que é o treinamento, como que ele funciona, como funciona o suporte, porque curso nenhum vale a pena se não tiver suporte, então é óbvio que o 5RTF tem.
que você vai ter dúvidas, então você vai precisar tirar dúvidas e as dúvidas são tiradas diretamente comigo. O que não tiver dentro da minha especialidade, precisa falar com o contador, eu vou entrar em contato para poder te dar essa resposta com o contador, no caso. Então, todo o suporte que você precisar do 5RTF, não se preocupa, porque você vai ter suporte. Inclusive, na página a respeito do treinamento, tem um botãozinho que é área de membros view, se eu não me engano, onde você pode ver todas as aulas que tem no 5RTF, antes mesmo de você ter, para que você não tenha que primeiro pagar para depois saber o que tem lá dentro. Você já vai saber tudo que você está levando, ok? E quando você paga, você já tem acesso imediato. Não tem essa coisa de daqui 7 dias, 30 dias. Não, tá tudo disponível. A única recomendação que eu tenho para você é assistir ele exatamente na ordem que ele está. Porque ele está naquela ordem por um motivo específico. E quando você passar por todas as aulas, você vai entender por que é esse motivo. E claro, não vou mentir para você. Em 7 dias você consegue consumir todo aquele material, sem mentira nenhuma. E se você não gostar, se você achar que não foi aquilo que você estava buscando, você pode pedir o seu dinheiro sem nem ter que me explicar por que você está pedindo a devolução, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Mais uma vez, curte esse vídeo que eu tenho certeza que o que tem aqui nesse vídeo você não encontra em qualquer esquina. Se inscreva no canal e lembre de compartilhar esse vídeo com teu amigo que está querendo empreender também, tá bom? Um beijão. Não esquece de me seguir nas redes sociais, TikTok e Instagram, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.